Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor esteja em suas vidas. Hoje mais um dia na presença do Senhor, né? Um dia quente, de grandes emoções, né? Não sei vocês aí, mas eu tô aqui. Dia 6 de agosto de 2025, 592 dias para o término da geração da figueira. Boa noite, Cleide. Boa noite, Mônica. Que todos sejam bem-vindos. Boa noite, Vanise. Que todos sejam bem-vindos em nome de Jesus. Boa noite, Joelisa. Coisa tá pegando fogo, né? Tá mais linda com essa... tá mais linda. São seus olhos que são muito bonitos. Velho, você já viu velho bonito? Não tem, não. Shalom, Sandra. Shalom. É que hoje eu precisei sair, por isso que eu tô de blusa melhorzinha hoje. É uma feia, diz que bonitinha, é uma feia arrumadinha. Paz, Vânia. Boa noite, Tânia. Paz, Rose. Bonitinha, uma feia arrumadinha. Sabia disso? Pois é. Velho não é bonito, né? Velho a gente passa. Ah, meu Deus, linda. Gente, para de ser... Ó, é pecado mentir, viu? Pecado mentir, não entra no reino do céu. Não entra no reino do céu. Shalom, Andréia. Velho é feio. Velho tem que se arrumar para ficar melhorzinho. Ai, ai. Não sabia. Pois é, minha filha, desse jeito aí. Boa noite. Eu já dei uma boa noite pra você, né, Alberto? Já dei. E daí, Alberto, tá com o coração? Ah, muito obrigado. Ai, meu Deus do céu. É só você, Cleide, só você para falar umas coisas dessa. Shalom, Simone. Gente do céu, o negócio tá fervendo, né? Lá no Planalto Central. Nós estamos vendo gente do céu, é tanta coisa que saiu hoje, tanta coisa que a gente chega a ficar com o coração na boca, né? Porque a gente fica assim, meu Deus, como é que podem fazer tanta trapaça desse jeito? Como é que podem ser tão sujos desse jeito? Como é que pode? Obrigada. Hoje eu saí com a minha filha. Eu saí com a minha filha hoje porque é mais fácil para passar no caixa, né? O caixa preferencial. Minha filha tá de férias, né? É verdade. Mas é mais fácil passar no caixa preferencial. Então a gente fica de boa companhia. Ah, obrigado, Aline. Mas, irmãos, vamos conversar, hein? Quanta podridão. Isso é o que tá aparecendo. Vocês imaginam o que tem ainda que não apareceu? Vocês imaginam o que tem por debaixo que ainda não apareceu? O que Deus vê e nós não vemos? O que Deus sabe e nós não sabemos, e agora chegou num ponto que Deus está despejando, Deus está fazendo eles despejarem tudo. Isso daí é mão de Deus, irmãos. Isso aí é mão de Deus. Shalom, Viviane. Você pode ter certeza disso. Isso é mão do Todo-Poderoso. Isso é mão em cima deles. Deus está destruindo o castelo deles. E vou dizer para vocês, o tal do Barroso é judeu. Vocês sabiam disso, que ele é judeu? Vocês sabiam que ele é judeu? Aquele homem, primeira coisa que ele fez foi pedir pro hominho do hominho que tem a mãozinha assim. Desde ontem que estão querendo expulsar ele do condomínio. Mãozinho, aquele hominho que tem essa mãozinha assim, né? Que não é ele também que tá lá. Ele saiu, né, de defender Israel, né? Saiu de um negócio sobre o Holocausto, né? E a primeira coisa que o Barrosinho fez foi ir lá pedir para ele voltar para essa, como é que fala? Para essa liga, entendeu? Para essa turma que defende, como é que diz, os judeus do Holocausto. Primeira coisa que ele fez, quando ele fez aquilo, falei, Deus está pegando esse homem, Deus está pegando esse homem. E vou dizer para vocês, esse Barroso vai sofrer, hein? Ele é um tirano, ele é um traidor do próprio povo dele. Ele é um traidor do próprio povo dele, o povo judeu.
Gente, a situação ali vai ser muito séria. Vou dizer para vocês, não sei não se vai ter morte ali, hein? Não sei não se não vai ter morte nesse negócio aí. Vamos aguardar, né? Tem uma profecia como é que é o nome dela? Cristina Maranhão, de muitos anos atrás, quando ela era daquelas do coque, né? Quando ela usava coque, que ela disse que ia ter uma morte em Brasília e que o povo ia se lamentar tremendamente. Isso ainda não aconteceu. Eu estou aguardando essa profecia acontecer. Eu estou aguardando. Eu estou aguardando porque a coisa vai ser feia, gente. Nós temos que orar pela nossa nação. Nós estamos em juízo. Deus está em juízo com o Brasil. Deus vai expurgar o que tem aqui. Eu acredito que Deus vai expurgar todo o mal que tem na terra. É eu que acredito, tá? Eu não estou falando que é verdade. Não estou falando que seja isso mesmo. Mas eu vejo assim, mediante as profecias que eu tenho escutado, principalmente a profecia daquela senhorinha lá da Noruega. Aquela profecia, para mim, ela é um divisor de águas. Por aquela profecia, boa noite, Júlia, por aquela profecia, eu vejo uma coisa muito séria. Deus vai limpar o nosso país. Boa noite, Patrícia, porque aqui vai ser guardado um povo. Vai ser guardado um povo nesse país. E na América do Sul. Vamos passar por maus momentos? Vamos passar por maus momentos, com certeza. Se prepare. Nada, irmãos. Nós estamos em juízo. Quando uma terra está em juízo, todo mundo passa junto. Todo mundo passa junto. Só que tem uma diferença. Uns passam com o dente pregado na parede. E os outros passam com as mãos levantadas aos céus. Entendeu? Presta atenção. É a profecia que o pastor Alan Capriles colocou no canal dele. Tá? Eu não me lembro se eu coloquei aí. Agora eu aprendi como que coloca o YouTube lá nos stories, né? Vou começar a colocar umas mensagens que eu escuto lá no YouTube para vocês verem lá nos stories. Agora eu aprendi como é que faz. E o pastor Alan Capriles, eu gosto muito dele. E ele traduziu essa profecia já faz muitos anos. E essa profecia ela já está cumprida. Falta só a última parte. Entra lá no canal do Alan Capriles com 2 L's, tá? Alan Capriles. E ele, como é que fala? E ele traduz, né, a profecia, ele traduziu, né, a profecia. E essa profecia já faz tempo que ele fez isso, já faz tempo. E essa profecia está se cumprindo, ela está toda cumprida. Só falta essa parte da nossa terra ser uma terra que guarda as pessoas. Eu acho. Não tenho certeza, mas mediante essa profecia e mediante de alguns outros irmãos que eu também escutei, principalmente, acho que é Mariana o nome dela, né? Uma moça que tem aqui ela tá no YouTube, mas está aqui também no WhatsApp. Ela trouxe uma mensagem sobre isso também, que o Brasil está sendo expurgado, entendeu? Deus vai tirar tudo isso daí do Brasil e vai trazer para o Brasil um povo fugido de todas as terras. Eles vão vir se abrigar aqui. Então vamos aguardar, né? Vamos aguardar porque as coisas estão acontecendo. Irmãos, eu prometi outro dia que eu esqueci, a Joelma que me lembrou hoje, eu tinha prometido que eu ia explicar para vocês sobre Gog e Magog, porque eu sempre falo, né, de Gog e Magog, que nós estamos, o mundo está dividido entre a besta da terra, né, as duas bestas da terra e do mar, que são, na verdade, vão ser uma só, e Gog e Magog, o reino do norte e reino do sul. Presta atenção. Por que chama Reino do Sul? Porque é a nação que está, como é que diz? São as nações que defendem Israel. Entenderam? São as nações que defendem Israel. Quem são as nações que defendem Israel? Estados Unidos, principal.
algumas da Europa, mas a principal é os Estados Unidos. Eles defendem Israel. Então, por isso é chamado do sul. E do norte, porque toda vez que Deus precisa fazer juízo com Israel, vem do norte o juízo. Babilônia veio do norte. Senaqueribe veio do norte, entendeu? Tudo vem do norte. Só que o norte do Velho Testamento ficava próximo. É o ponto geográfico norte próximo. Mas esse não. Quando você fala de Gog, da terra de Magog, está no capítulo 38 de Ezequiel. Se você puder abrir lá, eu não vou ler tudo, tá? Não vou ler tudo, porque a mensagem que eu tenho hoje é outra. Mas quero passar isso aqui para vocês, para que a gente possa entender, né? Porque quando eu falo para vocês do reino do norte e o reino do sul. Olha lá, veio mais a mim, tá no Paz, doutora Ivane, tá no Ezequiel 38, diz assim: veio mais a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque. Meseque, irmãos, e Gog, tá? São filhos de Jafé. E Tubal, e profetiza contra eles. Presta atenção. Onde fica Meseque? Meseque é Moscou, hoje. Mas ele era uma pessoa, então ele habitou naquelas terras. Quem é Magog? Magog também é um filho de Jafé. Os russos são jafetistas. Os russos todos são jafetistas. Ai, meu Deus do céu. São da tribo de Jafé. Certo? Presta atenção. Esses russos, esse povo que está ao norte de Israel, eles estão no extremo norte, tá? Tem uma tradução que diz Rush, que quer dizer Rússia, entendeu? Meseque quer dizer Moscou, tá entendendo? Então, esse povo vem de lá. Agora, eu quero que você olhe o que está acontecendo agora. Hoje de tarde, o hominho do sem dedo lá recebeu uma ligação da Rússia e da China, certo? São aliados. Rússia, Putin. Quem é Putin? É Gog, da terra de Magog. Príncipe de Meseque, príncipe de Moscou. E príncipe de Tubal, quer dizer, príncipe dos árabes. Presta atenção. Junto com quem? Com o rei do Oriente, que é a China. E vai ser junto com mais quem? Com o Irã, que também é outro rei do Oriente. Então nós temos que entender que Magog, Gog, príncipe da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal, junto com o Irã e junto com a China, que são os reis do Oriente, eles fazem um grupo que vão lutar contra a besta da terra e a besta do mar, que são outro grupo do Ocidente, mas são o Reino do Sul. Por que o Reino do Sul? Porque eles protegem esse Israel que está aí. Deu para entender? Tá dando para vocês entenderem? Eu não sei o que tem lá nas terras de Meseque e Tubal que Deus tanto abomina, porque Deus vai puxar Gog pelo nariz para a guerra. E é o que já está acontecendo. Deus está chamando Gog para a guerra e Gog está se preparando. Essa guerra com a Ucrânia está matando muita gente, tá? Mas vai ser muito pior. Por quê? Porque eles estão testando os armamentos deles na Ucrânia. Presta atenção, eu estou falando isso referente ao que está escrito nas profecias. Presta atenção, eu não sou política, não sou de política, não sou de nada disso, mas eu estudo profecia, eu estudo o que está na Bíblia. E pela palavra de Deus, tá? Esse grupo vai brigar o tempo inteiro com a besta, que é a besta do mar e a besta da terra.
Inclusive, a besta do mar hoje é a mesma nacionalidade da besta da terra. Nós temos uma trombeta na besta da terra e um leão na besta do mar. E nós temos um Messias na América do Sul. Gente, isso é muito significativo. Vocês não têm noção do significado disso. Vocês não têm noção. O que é que a besta do mar tem? Aliás, a besta da terra tem, que chama tanta atenção que ela pode suplantar o dragão, que o dragão vai entregar o poder dela para lá, para a besta da terra. Boa noite, Fatinha. Primeiro lugar, como é que diz? Fuzileiros navais. Né? A linha naval dos Estados Unidos, ninguém consegue. É muito grande. Quem domina os mares domina o mundo. Nós temos que entender isso. E a China hoje se coloca como também querendo dominar os mares, mas ela não vai conseguir. Ela não tem capacidade militar nos mares para domínio. Ela pode ter em terra, mas nos mares não. Entenderam? Outra coisa, dizem que a China tem a maior inteligência artificial do mundo. Isso é mentira. Não tem. A maior inteligência artificial do mundo está nos Estados Unidos. E ela está sendo idealizada pela Palantir. Aquele homem ali, o Peter Thiel, ele não é qualquer coisa. Ele não é qualquer coisa. Ele está atrás de toda essa bagunça que você está vendo aí. Eles estão construindo a imagem da besta. E ele é um homem que ele sabe Apocalipse de ponta a ponta. Ele sabe tudo de escatologia. Peter Thiel, em todas as entrevistas que esse homem tem dado, ele fala do Apocalipse escancaradamente. Presta atenção. Ele fala do Apocalipse escancarado. Parece que ele quer adiantar o Apocalipse. A sensação que a gente tem é essa, que ele quer adiantar. E ele está fazendo tudo seguindo o Apocalipse. Ele está desenvolvendo a inteligência artificial seguindo o Apocalipse. E em Mênfis está sendo feito. Em Mênfis, olha isso. Não é Mênfis, Egito. É Mênfis, Estados Unidos. Que nós podemos chamar de Egito moderno hoje, né? Eles estão construindo a nova religião. Irmãos, isso é muito sério. E a Bíblia diz o quê? Que o reino do norte e o reino do sul vão brigar o tempo inteiro. Aí eles dizem, né? Não vai ter 3 anos e meio de paz. Na Bíblia não fala isso. A Bíblia não diz isso. Não vai haver 3 anos e meio de paz. A Bíblia fala, quando ouvides falar de paz e segurança, que é o lema da o quê? Do escritório do anticristo, que é a ONU, lhe virá repentina destruição. Exatamente, Patrícia. Ele quer. Se você ouvir as entrevistas dele, você fica chocada. Você fica chocada. O cara conhece mais o Apocalipse do que qualquer um de nós. Ele conhece mais o Apocalipse que qualquer um de nós. Então, o que vai acontecer? Lembra da Guerra Fria? Que era Rússia e Estados Unidos? Lembra disso? Pois é. Essa Guerra Fria continua. Ela deu uma acalmada para que o evangelho se expandisse pelo mundo. Presta atenção, nós estamos falando em termos espirituais. Eu não estou falando em termos geopolíticos. O geopolítico que eu estou mostrando aqui é para nós entendermos o espiritual. O que virá pela frente, entendeu? Ela no Twitter tem muita entrevista dele. Muita entrevista dele. Esse Palantir, esse sistema Palantir aí, pra você ter ideia, ele já ganhou como é que diz? A comenda de coronel do Pentágono. Só pra você ter ideia. Ele e mais alguns amigos dele. Eles já são alta patente dos militares, sem fazer nada dentro de exercício militar. Não, eles já ganharam a patente, alta patente militar. Eles têm. Então, eles estão se preparando, né, para avançar.
Hoje o Trombeta avisou que o Vance está pronto para assumir o governo em 2028. Isso é sério, isso é sério, isso é sério. Ele já está preparando. E o Vance, ele foi colocado lá pelo Peter Thiel. Entenderam? Então, Gog, o príncipe de Gog, que nesse momento é o Putin, mas se ele morrer, quem assumir a cadeira dele será o Gog. Ele e os reis do Oriente vão guerrear o tempo inteiro contra o rei do Sul, que é o Trombeta neste momento. Pode mudar? Pode. O Trombeta e o Leão, né? Os dois são as bestas da terra e do mar. Eles estão juntos. Eles estão juntos. Então, irmãos, quando eu falo isso aí, eu estou me referindo a isso. Eles são desses lugares. Mas eu falo assim, mas irmã Ruth, eles não ficam no sul de Jerusalém. Mas Jerusalém está ao sul do norte. E eles defendem Jerusalém, eles defendem Israel. Entendeu? Putin, ele é o cara, né? Ele é um cara estranho, né? Ele é um viajante do tempo. O que é um viajante do tempo? É um Nephilim, entendeu? Como os artistas de Hollywood são viajantes do tempo. Eles não são humanos de verdade, eles são Nephilims. Aí você fala assim, nossa, como a senhora viaja. Não, meu irmão, vai estudar. Vai pesquisar. Vai pesquisar para você entender o que eu estou falando. Nós estamos aqui falando de coisas espirituais. Você não tem noção do que é o mundo espiritual. Boa noite, Maris. O mundo espiritual é mais real do que o nosso mundo físico aqui, tá? O mundo espiritual é mais real do que o mundo físico aqui. Ai, Maruti, mas no sul, do Equador para baixo, nós não temos isso. Não, não temos. Não temos. Por que não temos? Porque do Equador para baixo tem mais gente de verdade do que lá para cima. Lá para cima tem muito Nephilim. Lá para cima, quem comanda as nações lá de cima, do Equador para cima, eu tô falando assim, da linha dos Estados Unidos reto. Europa, Estados Unidos, Japão, China. Esse pessoal, quem comanda eles são realmente, diretamente, os anjos caídos. Aqui, quem comanda são agregados, integrados, entendeu? São integrados aos anjos satânicos. Eles não são anjos caídos, mas eles são integrados. Por exemplo, o hominho lá que não é ele mesmo, né? Que eu descobri por que apagaram ele. Eu descobri por que apagaram ele. Esse aqui ele é integrado, entenderam? Eles têm entidades que incorporam eles. E eles fazem a vontade dos anjos caídos lá de cima. E agora eles estão numa mudança de tronos, né? Estão mudando os tronos, estão sapateando muito para deixar o trono aí, né? Para o Messias, que é outro também que está agregado com isso tudo, entendeu? Presta atenção, irmãos. Tira a idolatria da política da tua vida. Presta atenção. Tira a idolatria da política da tua vida. Se você quiser dar o reino dos céus. Viu, Alberto? Tira a idolatria da política. A gente olha. Por que a gente tem que ficar mais ou menos alerta? Porque nós temos que saber quais são os passos que nós temos que dar. Para a gente não cair na armadilha que eles estão preparando. Qual é a armadilha? A marca da besta. Eles já vieram com aquela faxina, né? Aquela faxina que faz em criança pequena, né? Que coloca no braço, faz faxina no braço. Eles já vieram com isso, que isso é o começo dela, né? Agora eles estão vindo com biometria, apesar que no teu título de eleitor, há anos atrás, foi feita a biometria, né? Mas agora vai ser muito maior. Eu não sei se eu coloquei para vocês verem, mas como é que diz? Oh, Deus. Eu só fico muito atento a cada movimento. Mas não fique colocando o teu coração, entendeu? Não coloque teu coração, não.
porque não vale a pena. Nós temos que, cada movimento deles, que sabemos que é para nos pegar, nós temos que clamar ao Senhor. Senhor, nos livra do que eles estão aprontando. E nós sabemos que eles fizeram, o primeiro passo deles, né, para avançar, foi para consumir, né, com uma parte da terra. Eles têm, pela palavra de Deus, o quarto selo, o cavalo amarelo, eles têm permissão de matar 1/4 da terra. Se nós somos em 8 bilhões, eles vão matar 2 bilhões de pessoas, entenderam? Se, né, nós somos 8 bilhões, eu não acredito nessa contagem de jeito nenhum. De jeito eu não acredito mesmo. Isso é mentira. Nós somos muito menos que isso. E a síndrome do POF tá aí, né? Todo mundo, um cai pra cá, outro que gente, criança infartando, né? E isso agora, a íris do olho, que é a janela da alma, né? A íris do olho é a janela da alma, né? O que eles querem com a íris do olho, né? A gente precisa pensar nisso. No México agora, se você não tiver os dados biométricos, você não vai mais nem poder ter conta em banco. No México tá assim. Tem 1 ano para a população resolver a situação. 1 ano eles deram. Não vai poder nem ter conta em banco, nada. Vai ficar como eles estão fazendo aqui. Vocês entenderam? Eles estão colocando aqui os Magnitsky, né? Magnitsky. É difícil falar esse negócio. Eles estão colocando. Por quê? Porque quando chegar nos pequeninos, eles vão falar assim: não, nós fizemos isso com eles, eles não obedeceram, nós isolamos ele de tudo quanto é, como é que fala? Maneira de viver. Então agora vocês têm, ou vocês dão a mãozinha para colocar o número, né? O número, ou vocês dão a testa, ou vocês vão ficar como os homens de preto que foram magnetizados, né? Magnetizado. Entendeu? Então, meus irmãos, é uma situação difícil. O que eles estão fazendo aí para os homens aí de cima, eles vão fazer para o povo que não aceitar o que eles querem. Porque a maioria do povo vai colocar a língua para fora para o trombeta pisar em cima. Isso aí não tem dúvida. É uma tática de Satanás, né? O mesmo governo, que é a mesma besta, veio e fez um governo. Agora a mesma besta está vindo para desfazer o que a besta anterior fez. Entendeu como é que é? Exatamente isso, Vanise. Eles vão vir para cima de nós quando nós nos recusarmos a tomar o que eles querem. Entenderam? A tomar. Inclusive saiu um post, né? Um post aí que as pessoas que tomaram, né, já estão sendo usadas como antenas. As pessoas que tomaram já estão sendo usadas como antenas de Wi-Fi pela rua. Eu não sei se eu coloquei nos meus stories esse post, tá? Não sei se eu coloquei, mas dá uma olhada lá se não tá lá. Eu vi hoje esse post, 2 moças andando assim e elas já com o sinal de Wi-Fi na cabeça. E aí dizendo que os que tomaram, né, já estão sendo sinal de Wi-Fi ambulante. Lembra que eu falei daquele vídeo, daquele rapaz que um mendigo falou para ele sobre isso aqui? Tá lembrado? Que isso aqui era a extensão da mão e que através disso aqui o sinal, nós íamos ser o sinal para as antenas. Nós iríamos ser as antenas. O número seria o número do celular. Tá lembrado disso? Tá no meu feed aí, tem algum lugar do meu feed. Entenderam? Então, tem o número, a marca. Esse aqui é o quê? Samsung, marca Samsung. Mas será que não será o Tesla? Já parou para pensar nisso? Pode ser o Tesla, mas o número é o número do celular. E o sinal é daqui. Não vai precisar dele, nós vamos ter ele na mão.
na mão. Essa marca, eu acredito que essa marca vai dar a capacidade de você abrir a mão e ter o celular aqui na palma da sua mão. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério. Parece loucura, né? Exatamente, marca, número e imagem. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, nós estamos sendo levados a tudo isso aos poucos. O povo de Deus que quer a vida eterna tem que ficar alerta, porque eles estão caminhando sorrateiramente a esse final. Eles estão caminhando sorrateiramente a este final. Entendeu? Então, gente, vamos ficar alerta. Fiquem alerta aos movimentos do tabuleiro. Hoje nós estamos explicitamente... O Brasil está na disputa entre Gog e a besta da terra. O Brasil está sendo disputado por Gog, pelos reis do Oriente e a besta da terra. Não se esqueça, Gog e os reis do Oriente são um bloco só. E a besta da terra e a besta do mar também são um bloco só. E o que eu acho mais engraçado, né? Olha só, besta da terra do lado de cá, besta do mar do lado de cá e o Messias aqui embaixo. Gente, isso está me intrigando. Eu fico assim impressionada. Besta, a trombeta do lado de cá, o leão do lado de cá e o Messias aqui embaixo. Sim, aí é que tá, pastor. Sabe o que eu descobri esses dias? Que parece, é o que eu vi, que existem artefatos da Arca da Aliança na mão do Gog. Eu não sei, tem alguma coisa lá na terra dele que essa alguma coisa é que vai fazer que o Senhor traga eles para a guerra, entendeu? Mas ele é o rei do norte e ele vai ter briga com o rei do sul o tempo inteiro, entendeu? Quando o Senhor vê lá em Daniel, né, que diz que ele vai colocar a besta da terra, põe as suas, né, que vai ser, é o anticristo, né? Ele põe as suas tendas entre... Exatamente, o cenário está sendo formado. O Senhor vê lá, a besta da terra põe as suas tendas entre o Mar Grande, né, que é o Mediterrâneo, e o Monte Santo do Senhor, né? E vem o homem, lá do norte vem a vingança sobre ele. Lá do norte vem a vingança sobre ele, entendeu? Será que quem vive com quem tomou pode estar sendo marcado também? Eu não sei, Amanda. Eu sei que tem muita coisa que está acontecendo com quem não tomou, mas é casado, qualquer coisa assim. Tem gente pegando muita doença que não era para pegar, entendeu? E eu não sei o que acontece. Não sei, minha irmã. Não sei. Mas olha o Senhor, e eu não estou falando com isso também que né, esse troço aí seja a marca. Não, isso daí é o início. Isso é o início. Isso é o início. E alguns que já avançaram muito, né, já estão passando a ser sinal de Wi-Fi pela rua. Sinal de Wi-Fi pela rua. Entendeu? O cenário está formado completamente. Agora, eu não sei o que tem ali que Deus vai vingar, mas eu vi o negócio da Arca da Aliança que está na mão dele, está na mão deles, entendeu? Exatamente, até o álcool está com grafeno. Exatamente isso. E agora eles vão começar a colocar em aerosol, né? Eles vão começar a jogar o grafeno em aerosol, entendeu? O negócio é sério, gente, o negócio é sério. Mas vamos lá. Vocês entenderam o que eu falei aqui sobre Gog, da terra de Magog, príncipe de Meseque e Tubal? Deu para entender? Se vocês não entenderem, porque eu explico aquilo que eu entendo, gente. Eu quero que vocês entendam bem uma coisa. Eu explico aquilo que eu entendo, tá? Pode ser que eu não esteja, né, na altura do povão aí. Não tô mesmo. Eu sou um Zé Ninguém no meio de todo mundo. Meu entendimento é pequenininho,
né? É pequenininho. Eu tento compartilhar aquilo que eu entendo com vocês. Mas, né? Estou pronta para ouvir pessoas falarem que é outra coisa. Nós, né? O tempo vai dizer se a gente está certo ou não na interpretação da palavra, né? Mas vamos lá. O que hoje me chamou muita atenção foi a vida de José. Nos momentos que nós estamos vivendo. Presta bastante atenção. José era um menino, filho de Jacó, primogênito de Raquel, né? Raquel, primogênito de Raquel. Um menino diferente dos outros. Ele era o filho da velhice de Jacó. Foi criado sabendo ler e escrever. Foi criado de uma forma para Deus. Foi um menino que teve uma criação especial. Presta atenção. Os seus irmãos tinham inveja dele. Por quê? Porque ele era o preferido do pai. Enquanto os outros eram, né? Eram 10 que Jacó cuidava deles, mas não com a preferência que aquele menino era, José era. Ele era especial. Porque ele era da mulher amada de Jacó, né? Mulher amada de Jacó. Ah, irmã Ruth, mas Jacó não podia ter feito isso, irmãos? Nós somos seres humanos. E os seres humanos têm preferência. Todos nós. Ninguém é melhor que ninguém. Mas vamos lá. José cresceu e José começou a sonhar. Começou a ter sonhos. E esses sonhos deixaram os irmãos dele muito bravos. Muito bravos. A ponto, porque ele era a gazetinha do pai dele, né? Ele fazia toda a fofoca dos irmãos pro pai dele. Entendeu? Então Jacó usava ele, usava de José, para saber o que os irmãos dele estavam fazendo, né? Erro de todos os lados, né? Então Jesus vem da primeira, acho que de Leia, exatamente, Judá, porque Deus abençoou ela, né? Deus viu a aflição do coração dela, né, pastor? A aflição de uma mulher desprezada, né? De uma mulher que não era amada. Na verdade é isso. Mas tanto que ela é a última que morre, né? Tanto que ela é a última que morre. Deus olha para isso, porque a preferência de Jacó não era ela. Aliás, Jacó não queria ela. Jacó queria somente Raquel, né? Mas o sogro foi mais esperto do que ele, né? Então aconteceu tudo isso. Mas Deus honrou Leia. Deus honrou Leia aqui. Tanto que Jesus vem da tribo de Judá, né? O leão da tribo de Judá. Então, presta atenção. Então, esse menino, então, ele, numa das vezes que os irmãos vão levar o rebanho para o pasto, né? Jacó manda que ele vá ver como é que os irmãos estão. E os irmãos aproveitaram para se desfazer de José. Os irmãos aproveitaram para se desfazer de José. E venderam, colocaram ele no poço. Rúben não deixou matá-lo. E daí que aconteceu? Tiraram ele do poço e venderam ele para os amalequitas, né? Acho que é amalequita, acho que é isso. Eu não quero ler tudo, senão vai tomar muito tempo. Eu só vou ler alguns pontos específicos. E esse menino foi levado para o Egito como escravo. Ele, filho de um príncipe, porque Jacó era um príncipe. Shalom, Joelma. Jacó era um príncipe, né? E ismaelitas, né? Ismaelitas, obrigado, pastor. Jacó era um príncipe e agora esse menino vai ser vendido como escravo. Mas tinha uma coisa sobre a vida de José. Existia uma bênção sobre a vida dele. Eu quero ler aqui com vocês capítulo 39 de Gênesis. Diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou os dos ismaelitas que o tinham levado para lá.
O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele, este quem? Potifar, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, agradou-se de José. Naquele tempo, irmãos, as pessoas observavam muito as outras o Deus que elas serviam. E com certeza José falou do Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele testemunhou o Deus dele para Potifar, com certeza. Porque agora Potifar coloca os olhos nele e começa a perceber que a casa dele está prosperando na organização, a casa dele está prosperando na frutificação do dinheiro. E esse menino começou a ficar na mira de Potifar. E agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confiou tudo o que possuía. Desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. Paz do Senhor, socorro. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha. José agora era o administrador de todos os bens de Potifar e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. Presta atenção. Mas acontece que a mulher de Potifar também pôs o olho no pobrezinho do José. Ele era um menino bonito, charmoso, né? Devia ser viril, porque os irmãos dele, né, eram homens que um só matava uma cidade inteira, só para vocês terem ideia. Tinha um deles que corria quilômetros em poucas horas. No livro dos justos você vê isso. Cada um deles tinha uma coisa tremenda. Judá diz que quando ele gritava, bradava. Todo mundo ouvia quando Judá gritava. E José não era diferente, devia ser um homem muito bonito. E essa mulher põe os olhos em cima dele e ele fala que não. E ele, para se safar dela, ele larga a roupa na mão dela e sai correndo. E quando Potifar vê isso, né? Mas ele sabia também a mulher que ele tinha, porque não deve ter sido só com José, né? Mas ela botou a boca no trombone com José, dizendo que ele tinha feito mal a ela quando ele tinha saído dela. Ele não desonrou o Senhor, pela vida ou pela morte, ele foi fiel a Deus. Presta atenção, meu irmão, vai prestando atenção em tudo que eu estou falando aqui. Pela vida ou pela morte, José foi fiel ao Senhor. Você está entendendo bem isso? Pela vida ou pela morte, José foi fiel ao Senhor. José foi para a cadeia. Agora nós vamos no versículo 20. Diz assim: mandou buscar José e lançou-o na prisão em que eram postos os prisioneiros do rei. José ficou na prisão, mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe simpatia do carcereiro. A bênção que José tinha dentro da casa de Potifar, essa bênção agora vai para dentro da cadeia com José também. E o carcereiro pôs os olhos em José. Boa noite, Clarice. O carcereiro pôs os olhos em José, viu que tinha alguma coisa diferente ali. Concedeu-lhe a simpatia do carcereiro. Por isso, o carcereiro encarregou José de todos os que estavam na prisão,
José ficou sendo dono da prisão. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava a cargo de José, porque o Senhor estava com José e lhe concedia bom êxito em tudo o que realizava. Mas, irmã Ruth, o que você está querendo falar com isso? Espera aí, você já vai entender. Algum tempo depois, presta atenção, entraram dois lá. Dois que serviam o rei. Um era o copeiro e o outro era o padeiro, né? Lembra disso? E eles foram aos cuidados de José. Eles foram aos cuidados de José. E José cuidou deles. E quando foi um belo dia de manhã, José foi lá ver como é que eles estavam, né? Acho que foi servir café para eles, né? E eles estavam preocupados porque eles tinham tido um sonho. E Deus deu uma interpretação. Eu não vou entrar no mérito dos sonhos agora, tá? Depois você lê aí. E José entrou e falou, olha, o sonho quer dizer assim, assim, assim. E para o outro também. Para um, Deus falou que ia restituir ele como copeiro do rei. E para o outro, Deus mandou falar para ele o sonho, que ele ia ser morto em 3 dias. E aconteceu. Passou o tempo, né? José pediu para eles que quando ele estivesse, né, para o copeiro, quando ele tivesse voltado, que falasse com ele, que falasse do rei, dele para o rei. Mas o copeiro esqueceu. Mas ele esqueceu porque Deus não deixou ele lembrar. Porque se ele lembrasse logo, ia ficar parecendo que era tudo arranjado por homem. Não, Deus estava provando José mais um pouco. E José ainda ficou mais 2 anos dentro daquele calabouço, mas como dono do pedaço. Ele era o dono de tudo. E prosperava a penitenciária, no caso, por causa da mão de José. Tudo ali andava bem. Todo mundo, na medida do possível, era feliz. Mas o que aconteceu? O faraó teve um sonho. E o faraó teve esse sonho e mandou chamar todo mundo, os magos, os adivinhos, todo mundo para vir, para esclarecer o sonho. O sonho de José. Aliás, o sonho do faraó. Veio todo mundo e não conseguiam decifrar. O faraó não sentia que era o que eles estavam falando. E o faraó estava preocupado porque ele sabia que aquele sonho dizia muita coisa. Nisso tudo, o copeiro, vendo a aflição do rei, chegou no rei e falou, lembrou de José. Falou, rei, quando o senhor mandou me prender, eu vi um rapaz lá, contou a história para ele. Esse rapaz, ele fala sonhos, ele decifra, o Deus dele decifra os sonhos. E o faraó imediatamente mandou chamar José. Quando José já perdeu a esperança, quando José já tinha entregado os pontos, né? Ele falou, não, acho que Deus não está me ouvindo. Ele é chamado para mudar de vida. Ele é chamado para ir ao rei. Fazem a barba de José, vestem ele com roupas novas e vai José para defronte de Faraó. E ali o Faraó relata o sonho para ele. E Deus dá a interpretação do sonho para ele. Que interessante, né? E José volta, né? Ele volta para a prisão. Volta e depois ele é tirado de lá. E nesse momento que ele é tirado de lá, naquela noite, você vê no livro de Jazar, no livro dos Justos. É um livro que eu já mostrei aqui para vocês, que eu gosto muito, que ele deveria estar na Bíblia e não está. Lá fala que naquela noite o anjo veio até José. E o anjo ensinou para José 70 línguas. Escutou? 70 línguas o anjo ensinou para José. Por quê? Porque para ele poder conversar com Faraó, ao nível de Faraó,
ele tinha que subir uma escada com 70 degraus. Cada degrau era uma língua que ele tinha que conhecer, porque o faraó falava 70 idiomas. E ele tinha que chegar ao nível do faraó. E ele chegou ao nível do faraó. A Bíblia não relata isso, mas o livro dos justos, que deveria estar aqui, relata. E no outro dia, ele é mandado chamar José. E ele começa a falar os idiomas com o faraó. E ele vai subindo os degraus, falando o idioma que ele tinha que falar. Para poder chegar ao nível de faraó. Para que Deus fez isso? Para que José pudesse abençoar o Egito. E abençoar toda a humanidade que ali estava em volta. Inclusive a sua família. Por que eu estou falando tudo isso para você? Porque essa tarde eu fiquei muito pensativa. Como que nós vamos passar os últimos dias daqui? Como é que nós vamos nos portar nos últimos dias desse mundo? A situação que nós vamos... Quais livros que não estão na Bíblia que a senhora acha confiável? Livro de Enoque, livro de Jazar. Tem outros também, mas agora eu não vou falar, depois eu passo. E daí o que acontece? Essa tarde eu fui assim ministrada sobre a vida de José. Nós, o povo de Deus que está esperando a volta de Jesus, nós somos pequenos Josés. Aqueles que estão esperando, eu quero que você entenda bem o que eu estou falando. Eu não estou falando de gente rebelde. Eu não estou falando de gente que usa a palavra de Deus para ganhar dinheiro. Eu não estou falando de pessoas que usam a palavra de Deus como meio de se colocar diante dos outros. Não. Eu estou falando aqueles que estão aguardando a volta de Jesus, com o seu coração sincero, com a sua vida no altar. Com a sua vida no altar. Aqueles que estão buscando a Deus do profundo da sua alma, que estão pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Os pecados da infância, os pecados da adolescência, os pecados da mocidade, da vida madura, os pecados da velhice. Esse povo que está se preparando para ir embora para Sião, este povo que está se preparando para ir embora para Sião, esse povo vai viver as bênçãos de José. Mas eu não estou falando disso aqui não, meu irmão. Eu estou falando é bênção da assistência do Senhor sobre nós. Eu estou falando é bênção do Senhor abrir as comportas do céu para te abençoar na tua alimentação, naquilo de básico que nós vamos precisar. Não estou falando de carro, não estou falando de criptomoeda, não estou falando de transferência de riquezas, como tem um povo aí falando. Isso é uma fraude, é uma mentira. Desculpa falar assim, mas a verdade é essa. Não. A nossa riqueza são os anjos do Senhor nos guardar. Tá ouvindo? A nossa riqueza é você ter a bênção do Pai sobre a tua vida. Irmãos, tem gente que confunde bênção de Deus com riqueza material. A riqueza material não deixa de ser uma bênção de Deus. É claro que ela é uma bênção de Deus. Mas nesse momento aqui, eu estou falando é de riqueza da salvação. É a riqueza da subsistência. Dentro da tua salvação, o Senhor vai te abençoar. Olha aqui, olha uma coisa. Elias, com uma alimentação só, ele caminhou 40 dias. Lembra? Que o anjo deu para ele, mandou ele comer. O anjo fez a comida para ele ali. Mandou ele comer. Que longo é o teu caminho. Elias andou com uma refeição só 40 dias.
Isso é bênção. Isso é bênção do Senhor. É o seu corpo se adaptar com a situação que você vai passar. É o seu corpo se adaptar com aquilo aonde você vai estar. Aonde você passar, você vai deixar o bom cheiro de Cristo. Isso é bênção. Aonde você passar, você vai deixar a tua fala, que vai ter o poder do Espírito Santo na tua fala, na tua voz. Aonde você passar, vão saber que ali não está passando qualquer pessoa. Ali está passando uma pessoa guardada pelo Eterno. Entendeu? Meu irmão, você precisa ler José. Você precisa aprender com José. Você precisa ver quem era José. Você precisa entender o que José passou. Você precisa caminhar nos passos de José. Ah, irmã Ruth, podemos caminhar nos passos de Jesus? José é um protótipo de Cristo. José passou por quase as mesmas coisas que Jesus passou. Foi vendido pelos irmãos por 30 moedas de prata. Foi traído. Aconteceu um monte de coisa com José. Reconcilia, porque Jesus vai se reconciliar com o povo de Israel. José, por onde passava, deixava o bom cheiro daquele que lhe criou. O que você está fazendo para deixar o bom cheiro de Cristo em quem está falando com você? O que você está fazendo para deixar o bom cheiro de Cristo por onde você passa? Hoje eu vi um pastor dizendo uma coisa muito interessante. E eu quero dividir aqui com vocês porque faz parte da salvação. Ele estava falando sobre o crente, a mulher crente, pode ou não usar calça comprida. Interessante, né? A irmã Ruth, você é dessas que não pode? Não, eu uso calça. Mas eu achei muito interessante o que ele falou. Porque não é só a calça. Meu irmão, presta atenção no que eu vou lhe dizer. A palavra de Deus diz que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A palavra de Deus diz que eu posso tudo, mas nem tudo é para mim. E ele falou o seguinte: você pode usar uma calça? Claro que pode, a calça é decente. Né? A calça é um traje decente. Mas você precisa saber o porquê você está usando, que jeito que você está usando. Se você está usando para ser prático para você não se expor, ou se você está usando essa calça para você chamar a atenção dos homens, você está sensualizando com essa calça. Você está deixando aparecer as curvas do seu corpo com essa calça. Ah, irmã Ruth, mas eu sou jovem. Eu sei que você é jovem, mas você, sendo jovem, José também era jovem. E José fugiu da mulher de Potifar. Ele era jovem. Imagina o que essa mulher não fez com ele. Você já parou para pensar? Para chegar a tirar a roupa dele, ela deve ter pego em José. Ela deve ter pego em José. Ela deve ter esquentado o corpo de José. Mas José preferiu o quê? Fugir do pecado. Pagou caro 12 anos de cadeia. Mas Deus foi com ele dentro da prisão. Ele não deixou que o seu porte atlético, que o seu porte masculino o encegueirasse, fazendo com que ele achasse que ele era a última bolacha do pacote. Não. José olhou para a vida que ele tinha com Deus. Ele olhou para o Deus que ele servia. Ele olhou para o Deus dos seus pais, que abominava esse tipo de conduta. O Senhor está mandando dizer nessa noite, para alguém aqui ou alguém que ainda vai me ouvir, você precisa mudar os seus trajes.
porque os trajes que você usa são trajes sensuais. E o Senhor não habita nisso. Não habita. Lá em Judas diz que Deus reprova a roupa manchada da carne. Leia o livro de Judas. Deus reprova a roupa manchada da carne. Deus não está reprovando a calça comprida, não. Deus está reprovando o que você faz com a calça comprida. Deus está reprovando o que você faz para se insinuar com a sua roupa. Porque você está pecando e fazendo os outros pecarem. Irmão, pecado não é só quando eu chego nas vias de fato, não. Pecado é quando você fica brincando antes de chegar nas vias de fato. Do momento que você começou a brincar de se expor, no momento em que você começou a brincar de se mostrar que você é o bom ou você é a boa, porque tem homem que faz isso também. Tem homem que usa umas calças que são, pelo amor de Deus, são tenebrosas. Nesse momento em que a mulherada não tem homem, porque os homens estão tudo virando do outro lado, quando chega um macho alfa para elas ficam loucas. Pois é, meu irmão. Você também precisa olhar que roupa que você está usando. Irmãos, eu estou falando isso aqui, eu não era para falar isso. Eu não vim aqui para falar isso, mas o Senhor me direcionou para isso aqui. Eu quero que você entenda. Você não vai herdar a vida eterna se você tiver mostrando as tuas curvas ou o teu, sabe, a tua parte frontal para mulher ou para homem, que seja para quem for. O Senhor não vai, você não vai entrar na vida eterna. Você precisa desfazer disso que você faz. Ai, mas eu sou jovem. Ai, eu não posso andar com roupa larga, eu sou jovem. Eu sei. Mas acontece que o jovem fica velho também. Boa noite, Paula. O jovem fica velho também. O jovem também vai herdar a vida eterna. E vai herdar de que jeito? Pois é, roupas das academias. Pois é outra coisa. Eu vejo muito crente por aí, né? Eu não sigo página de ninguém, tá, gente? Eu não gosto de seguir página de ninguém, porque eu não gosto de ver nada. Sabe por quê? Porque eu não gosto de ver? Vou falar pra vocês, porque quando eu falo aqui, a pessoa pode achar que eu tô insinuando pra ela. Não, o que eu tô falando aqui, eu tô falando da parte do Senhor. Eu não vou em página de ninguém, eu não perco tempo em página de ninguém. Ai, irmã Ruth, mas você tá nos xingando. Não é isso. Eu não tenho tempo para ficar olhando a vida de ninguém. Eu quero que você entenda isso. Eu procuro as notícias, eu procuro aquilo que está sendo falado em páginas que eu sei que são como a minha. E é isso que eu procuro, mas eu não procuro as pessoas que estão me seguindo aqui, que eu não gosto nem dessa palavra, mas as pessoas que vêm aqui para a gente compartilhar junto a palavra de Deus, né? Porque seguidor, nós somos de Jesus. Aqui ninguém é seguidor de ninguém, né? Não gosto dessa palavra. Nós aqui compartilhamos a palavra do Senhor. Então eu já não vou, tanto é que pode vir aí. Vocês entram aqui na minha página, eu raramente entro na página de alguém. Isso é uma vez ou outra. Tem irmãs que chegam a mandar os stories, irmã Ruth, dá uma olhada lá nos meus stories para você ver lá o que eu coloquei. Por causa disso, porque o que eu tiver que falar, eu tenho que falar. Então, o recado de Deus nessa noite. Tenhamos a bênção de José. Vivamos como José viveu. José era jovem. José renunciou uma noite ou uma tarde de amores com aquela mulher, que ele poderia dar muito dinheiro para ele. Ele renunciou tudo isso. Ele ganhou uma cadeia por causa disso, mas ele não perdeu a vida eterna. Então, meu irmão, tá na hora de você limpar a tua vida. Tá na hora de você renunciar tudo aquilo que chama atenção e estimula a parte sexual dos outros.
Porque nisso, nessa estimulação que você faz aí, você está fazendo outras pessoas pecarem. E você também se torna um pecador ou uma pecadora. Deixando bem claro aqui, aquilo que Deus está mandando dizer. Eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém, cada um faz o que quer, mas eu tenho que ver com Deus quando Ele manda eu falar. E eu não posso voltar atrás com aquilo que Deus está mandando eu falar. Pode falar de mim o que quiser. Não estou nem aí. Eu não tenho que dar conta para ninguém da minha vida, eu tenho que dar conta para o Senhor. Eu dou contas a Ele. Mas se você está aqui me ouvindo, você é responsabilidade minha. Por quê? Porque Deus está mandando te avisar. Sabe por que Deus está mandando te avisar? Porque Deus ama a tua alma. E o Senhor está mandando te dizer nessa noite: arranca as roupas manchadas da carne. Imite José. José correu. José correu do pecado. José fugiu do pecado. Entendeu, meus irmãos? Deus quer a tua alma. Deus quer aquilo que tem dentro de você. Mas o que está por fora pode contaminar o que está dentro. É muito bom, né? Uma pessoa olhar pra gente e falar: nossa, mas que pessoa bonita, né? Que homem maravilhoso, lindo de morrer. Que mulher maravilhosa, linda de morrer. Isso infla o ego. Mas isso é uma armadilha de Satanás. Isso é a armadilha que Satanás está usando para te levar para o inferno. Isso é a armadilha que Satanás está usando para te ludibriar. Não, meu irmão. Deus quer você por dentro e por fora. Deus quer você seguindo os passos de José. Correndo do pecado e não deixando que ninguém peque por causa de você. Tá entendendo? Jesus está prestes a voltar. Nós vamos passar por dias tenebrosos. Vamos passar por dias tremendos. Mas vamos ter a bênção de José. Aqueles que são fiéis ao Senhor agora e nos próximos dias vão estar com a bênção de José sobre a sua cabeça nos dias que virão daqui para frente. Irmãos, nosso país está na grande tribulação. O nosso país já entrou na grande tribulação. Mas você pode fazer essa tribulação ficar menor. Eu fico impressionada com as roupas que determinadas mulheres usam na academia. Eu uso calças e camisetas largas e assim me sinto bem. É exatamente, você vai lá para se exercitar, não para se mostrar, né? Entendeu? Mas o Brasil entrou na grande tribulação. Nós estamos na sacudida dela. Daqui para cá, meu irmão, vai ser assim, ó. Escuta o que eu tô falando. Deus vai pegar o Brasil e vai torcer. Se preparem para torcer. Mas aqueles que estão debaixo da poderosa mão do Senhor, Deus vai prosperar a tua maçadeira. Deus vai prosperar a tua água. Deus vai prosperar a tua plantação, Mônica. Deus vai prosperar. Não vai ser para muita gente, mas vai ser para aqueles que Deus vai te orientar aonde colocar. Presta atenção, meus irmãos. Presta atenção nas orientações que Deus está dando, porque logo nós vamos ficar sem isso aqui. Que o Senhor nos abençoe, que a gente vá até o final do ano ainda, né? Deus nos abençoe, que a gente possa estar aqui até o final do ano. Mas se não estiver, eu já estou colocando para vocês aquilo que o Senhor tem falado comigo. O Senhor vai orientar. O Senhor vai colocar cada um no seu lugar. O Senhor vai dar visão da águia. Você precisa crer. Ah, irmã Ruth, mas eu não tenho nem um pedacinho de terra para plantar. Não vai. Você não tem? Não tem problema. O Senhor vai mandar o anjo te abastecer.
Ruth, eu não consegui colocar estoque na minha casa. Você não conseguiu por quê? Porque você não pôde mesmo, porque você foi comprar porque você não devia. Se você não conseguiu mesmo, o Senhor vai mandar na tua casa. Agora, se você fez, eu só fiz para 2 meses, irmã Ruth, não tem problema, o Senhor vai multiplicar o que você tem. Você vai ver você colocar o arroz na panela e o arroz no saco vai estar do mesmo tamanho. É isso que vai acontecer. Entendeu? Paz, Irene. Presta atenção, meu irmão. Presta atenção. O anjo do Senhor estará conosco. Lembra da visão que eu tive naquela madrugada? Que eu via o anjo vestido. Eu via o anjo vestido para combate dentro do meu quarto. Lembra? Que ele me protegia do vento. Eu via só o peitoral do pescoço até a cintura. Ele estava vestido de cobre, de uma armadura de cobre. Mas aquela armadura é uma armadura que já estava enzinabrada, quer dizer, ela já estava, como é que diz, usada, bem usada, porque ele estava lutando muito. Ele estava lutando fazia tempo. Mas ele estava ali do lado da minha cama me cobrindo do vento. O vento simboliza guerra. E ele dizia, vocês precisam se preparar para o que está por vir. E eu perguntei como. Ele falou, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso que você precisa. É isso que você precisa fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Ô meu irmão, confia no Senhor. Alegra teu coração. Você precisa fazer depósitos de oração. Você precisa depositar. Lembra que tem agora, no próximo, nas trombetas, na 4ª trombeta, se não me engano, o anjo vai jogar um incensário sobre a terra com as orações dos santos. Ele vai encher com brasas do altar e vai passar sobre a terra o incensário com as orações dos santos. Você precisa estar com a tua oração dentro daquele incensário. Sabe por quê? Porque nós seremos guardados mediante essas orações. Isso está para acontecer. Isso está para acontecer. Mas como é que você está? Ah, irmã Ruth, eu não tenho vontade de orar. Meu irmão, com vontade ou sem vontade, a tua missão é orar. Com vontade ou sem vontade, a tua missão é se entregar nas mãos de Deus, é entregar a tua casa, a tua família nas mãos do Senhor. Com vontade ou sem vontade, você tem que clamar. Com vontade ou sem vontade, você tem que aprender sobre a vida de José. Com vontade ou sem vontade, você tem que se entregar nas mãos de Deus, se você quer a vida eterna. Porque aquela oração no incensário, ela vai nos proteger de coisas tenebrosas. Abre a tua mente, abre o teu coração. Porque Jesus está voltando. E nós vamos ter que aguentar a torcida do Brasil. Não é torcida de, como é que fala? De jogo, não. Eu tô falando, Deus tá pegando o Brasil e tá torcendo. Brincaram com o Senhor, brincaram com o nome do nosso Deus. Sentaram-se na roda dos escarnecedores no Brasil. Quantas vezes ligaram a sua TV e aqueles programas fétidos, Big Brother Brasil, programa de humor. Tô falando que eu também sentei. E hoje eu peço perdão a Deus por isso. Hoje eu estava pedindo, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Sentamos na roda dos escarnecedores dentro das nossas casas. Colocamos a roda dos escarnecedores para zombar do nosso Deus diante de nós. Exatamente. Então chegou a hora da colheita. Qual é a diferença entre nós e eles? É que eles vão passar com os dentes pregados na parede, urrando e uivando. E o povo de Deus vai passar com as mãos levantadas para o céu.
Arrepende-te, meu irmão. Arrepende-te dos dias que nós nos sentamos na roda dos escarnecedores. Vamos pedir para o Senhor nos sarar, o Senhor curar a nossa terra. Mas a consequência já está vindo. Ele pode até sarar a terra, mas a consequência vai ser cruel. Entendeu? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da tua presença, louvando e bendizendo o teu nome, te agradecendo, Senhor, porque tu és um Deus de poder, de graça e de justiça. Tu és um Deus que tudo pode. Tu és um Deus que nos ajuda a estarmos diante da tua presença. O Senhor é um Deus que abre a nossa mente para entender onde nós erramos, onde nós pecamos. O Senhor é um Deus que nos dá capacidade de entendimento para nós buscarmos enquanto é dia, para nós limparmos as nossas vestes, para nós buscarmos a tua presença. Pai, eu te peço em nome de Jesus, pela vida dos meus irmãos. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor perdoe os nossos pecados. O Senhor perdoe, Senhor, quantas vezes nós nos sentamos dentro da nossa casa, diante da roda dos escarnecedores, e ali nós demos até risada quando eles falavam mal de ti. E nós, Shalom Clau, e nós nos colocamos como eles, zombando da tua presença porque achamos bonitinho eles falarem de ti. Eu te peço em nome de Jesus, perdoa-nos, Senhor. Perdoa quantas vezes nós colocamos dentro do nosso lar os escarnecedores que escarneceram de ti. Eu te peço em nome de Jesus, passa o teu sangue nas nossas vidas, purifica o nosso coração. Purifica, Senhor, a nossa mente, purifica os nossos olhos, os nossos ouvidos. Purifica o nosso linguajar. Purifica, Senhor, para que nós possamos ser achados dignos de não passar por todas essas coisas, mas estar em pé diante do teu Filho. Pai, eu quero te pedir nesse momento, pela vida da Tânia, do seu marido e do seu filho, pela vida da Simone, pela vida da Patrícia Faria, da Socorro, da Edna, da Kélia Brito, da Edma Souza, da Laurita, da Ana Dourado, da Ana Guiar e da sua mãe, Pai, que é teimosinha que nem eu, pela vida da Valéria, pela vida da Susan Schatz, pela vida da Marisa, da Patrícia, do Paulo, guarda eles onde eles estão, pela vida da Célia Regina. Te peço também pela vida da Roberta, Pai, que me acompanha tanto em oração que o Senhor mostra para ela quando vai acontecer alguma coisa comigo. Te peço pela vida da Sandra Nunes, pela vida da Sandra Manfrinato, guarda as tuas filhas. Pela vida da Graciele, do Gabriel, da Eunice, da Irivanes, dos seus filhos, da Nayara Paiva e da sua família, da Aline Milani e da sua família, Pai. Pai, todos que eu vou falar aqui são as suas famílias juntos. Não vou falar toda hora família, porque o Senhor sabe que é pelas famílias também. Te peço pela Mônica Barra, que o Senhor dê a graça dela ser um José no meio do serpentário que ela vive. Te peço pela Renata Carneiro, pela Clarinda, pela Clarice, pela Bruna Soares, pela Josi, pelo Dr. Ivânio, pela Poliana, pela Tassiana Donato, pela Tássia, pela Cleidiane, pela Irene Lara, pela Beth Borba. Que a tua mão de poder esteja sobre teus filhos, pela Crica, pela Vanilda, pelo Charles, pela Leninha, pela Vânia Lúcia, pela Maris, pela Joelisa, pela Carol Cozen, pela Celeste, pela Estela, pela Mônica. Guarda os funcionários dela em nome de Jesus e a sua família. Pela Aline Franciele, a Rosimeire, pela Jaque, pela Viviane Peixoto e o João Vitor, pela Valmira. Guarda a tua filha debaixo das tuas asas, Pai. Passa o teu sangue dentro do sangue dela, das veias dela, das artérias. E coloca para fora tudo aquilo que é mentira.
Te peço pela Aline Cristo, pela Sara, pela Fatinha, pela Patrícia Venâncio, pela Eriedna, pelo Daniel. Põe, Senhor, salvação nessa casa, em nome de Jesus, pela Dani, pela Isabel, pela Larissa, pela Marta Valéria, sua filha, pela Arlinda, pela Maria Lucilene, pela Joelma. Protege as crianças. Pela Andréia Coelho, pela Andréia Medeiros, pela Andréia Brown, pelo Alberto, Pai. Coloca ele firme na tua rocha, pela Cleide, pela Fernanda, pelo pastor Luiz, seu ministério, Senhor. Pelo Denildo, pela Suzana, pelo seu filho, pela Aline, pela Osimira, pela Berenice, pelo Juliano e a Meire e as crianças, pela Luciana, seu esposo que estão lá no outro lado do mundo, pelo Alexandre, pela Simone, pelo pastor Vitor, pela pastoração, pela Clara, pela Paula e pelo Pedro. Que a tua mão de poder, Pai, abençoe esses irmãos e o guarda-chuva deles de bênção se estenda sobre toda a sua família. Tu sabes, Pai, que está aumentando o número de gente que tem esse caderninho aqui e está ficando difícil falar tudo. Mas o Senhor sabe o que cada um precisa e eu entrego cada um na palma das tuas mãos. Que eles possam a cada dia, Senhor, estar com a sua mente ligada no trono da graça e que a todos os dias eles possam pedir perdão de todos os pecados cometidos, porque nós já estamos no momento em que Jesus vem vindo e não vai demorar. Pai, eu espero, Senhor, a tua bênção. Eu confio em ti, porque a tua palavra diz para nós que o Senhor vai nos guiar até o final. O Senhor vai ser o nosso rochedo forte. Te louvo, Pai, te bendigo o teu santo nome, no nome honrado de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém e amém. A Vanise colocou aqui: irmã, eu estou na onda de fazer garrafas de remédio. Aconselho a todos aqui a preparar remédios com ervas e casca do pé de manga. É muito bom do pulmão. Estou apaixonada pelo remédio de São Caetano, pelo melão São Caetano. É verdade. Eu tenho colocado lá no grupo várias receitas lá de como é que fala, de remédio natural, né? A folha da manga, eu tava lendo sobre ela, é uma maravilha. E não só a folha da manga, como também o abacate, o caroço do abacate, é muito bom. Irmãos, que o Pai abençoe vocês, a todos. Fiquem firmes com Jesus. Pode o Brasil virar do avesso, saiba de uma coisa: Deus está andando sobre o Brasil. Deus está expurgando tudo que tem de errado nessa terra. Deus tem propósito com o Brasil. Vamos aguentar o torcer de Deus na nossa terra. Vamos aguentar. Nossa missão: orar. Somente orar. Não saiam em passeatas, em nada disso. Não tenham políticos de estimação. Não tenham políticos de estimação. A nossa política é uma só. É orar, porque o reino dos céus vem vindo. É um reino de amor e paz e justiça. Entenderam? Nós estamos aguardando a redenção. A terra está clamando pela redenção, pela aparição dos filhos de Deus. O sexto selo está correndo rápido. Depois desse como é que chama? Desse terremoto na Rússia, repara para vocês verem. Vários lugares do mundo, no mesmo dia, tragédias e mais tragédias ambientais. Presta atenção, o sexto selo foi desatado e ele está correndo rápido. Por quê? Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Fiquem na graça do Todo-Poderoso, que o Pai abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém.